Olá, queridos colegas, professores, gestores, pedagogos, toda a comunidade escolar, todos aqueles que fazem educação no Amazonas. Sejam bem-vindos a mais um programa Formação em Pauta. Esse é o nosso terceiro episódio e a temática de hoje é a gestão dos processos educacionais da atualidade. Eu sou a professora Rose, formadora do CEPAM, e recebo com muita alegria hoje a professora Brígida Menezes e o professor Durval Braga, que vai falar para nós, que vão compartilhar conosco algumas das suas experiências com gestão escolar neste nosso processo novo que se instalou hoje na gestão, na equipe gestora como um todo. Então, a professora Brígida Menezes, ela é pedagoga, formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, tem experiência em gestão escolar, acompanhamento pedagógico e formação de professores. Atualmente, ela é a assessora pedagógica do CEPAM, do Centro Profissional Padre José Anchieta. Seja bem-vinda, Brígida, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, Rose, é um prazer também estar com você, né? Com você e Durval, e com todo esse povo maravilhoso que está aí nos assistindo hoje, né? Dizer que a gente espera contribuir bastante com essa discussão, com a reflexão mesmo sobre a questão da gestão. E é isso. Vamos lá, né? Obrigada, Brígida. Também temos o professor Durval Braga Neto, economista, especialista em marketing, desenvolvimento humano e psicologia positiva. Ele é professor de MBA em cursos de criatividade, inovação, desenvolvimento humano e negócios. Ele é um parceiro do CEPAM, já vem se destacando e se dedicando a estudar o futuro do trabalho e da educação, desenvolvimento humano e psicologia positiva, com o objetivo de ajudar pessoas e organizações a alcançarem o máximo de seus potenciais, e vai dividir conosco hoje toda essa sua experiência nesse aspecto. Seja bem-vindo, professor Durval. Muito obrigado, professora Rose, professora Brígida, todos que nos acompanham aí. É um prazer da gente poder falar, muito embora eu não seja um professor por formação, mas tenho uma profunda admiração e me esforço muito para estudar, porque eu acredito que, na verdade, a educação não é o melhor caminho para que a gente possa crescer e se desenvolver, mas eu acho que é o único, né? Obrigada, professor. É exatamente isso. Nós falamos muito de formação continuada de professores. E onde é que se insere o gestor, a equipe gestora nesse processo de formação continuada? Então, há algum tempo, nós já temos aí um processo de formação para gestores, para a equipe gestora como um todo. A professora Brígida já tem aí uma experiência em formações aí ao longo do tempo que já foram realizadas com foco em gestão, progestão, não é isso, Brígida? E ela vai falar um pouco para nós a respeito desse processo, dessa mudança na postura do gestor, da equipe gestora, que não é mais o mesmo gestor de quando eu fui aluna, que eu fui uma aluna que de vez em quando ia visitar a minha gestora, e eu, vamos dizer assim, era uma gestora analógica, do tempo de um livro preto, que chamava os alunos para assinar um livro lá. Então, hoje mudou muito. O gestor hoje ele já é um gestor mais tecnológico, mais digital, mais engajado em competências e habilidades, tudo isso que se envolve hoje no processo de gestão. Não é, Brígida? É isso mesmo, Rose. É interessante a gente pensar a questão do gestor, claro, que a gente não pode perder de vista que existem várias teorias aí falando sobre gestão, gestor, né? E a gente pega muito como ponto de referência a professora Luísa Luck, né? Que foi consultora do Progestão, né? do Concede, foi uma das pessoas que pensou esse processo de formação junto com o Concede. E aí ela fala muito da questão do gestor, colocando, inclusive, que existe dois aspectos da questão da gestão, né? A gestão enquanto função e a gestão enquanto a pessoa que vai atuar nesse sentido, né? E aí a gente pode ver que essa colocação ela está relacionada com a questão da competência daquela pessoa. Não significa que aquela pessoa que se
se coloca no ponto da gestão, ela não possa ser o gestor, independente da forma como ela foi colocada ali. Mas ela precisa, ao adentrar nesse aspecto de assumir a gestão, procurar conhecer esse processo todo, né? Por que eu falo isso? Da minha experiência como gestora, eu antes de ser gestora, eu fui aluna, né? Eu fui pedagoga e depois eu fui gestora numa única escola, né? Uma longa história. Na mesma escola escola que eu fui aluna, eu fui pedagoga, fui professora e fui gestora. Então, são vários aspectos da educação e da escola que a gente precisa dominar, né? E também por ver muitas conversas com colegas gestores que nunca, que antes eram professores, aí quando torna gestor, começa a pensar diferente e vê diferente aquele aspecto da gestão, né? E como depoimentos que eu já ouvi, não sabia que era assim ser gestor, né? E, quando eu era professor, eu fazia isso, mas agora que eu sou gestor, a coisa é outra. Então, nesse sentido, né, o que é a função do gestor e quais são as competências que essa pessoa tem que ter para exercer essa função? Eu acho isso muito interessante da gente procurar, enquanto gestor, se apropriar disso. É isso mesmo. A gente vai mudando. O processo mudou bastante. Você provavelmente foi uma gestora diferente das gestoras que você teve enquanto aluna, Com certeza. que devem ter sido diferentes das gestoras dos gestores que você teve enquanto professora e pedagogo. Então, esse processo vai mudando. O Dorval já observou se esse processo, já tem conseguido observar esse processo, mesmo não sendo de dentro do campo da educação, mas nesse campo de gestão de pessoas que você trabalha, consegue perceber essas... Claramente, professora. O que a gente consegue perceber é que, assim, como diz aquela música lá do Lulu Santos, né, nada do que foi será do jeito que já foi um dia, né? E a gente vem mudando esse processo de transformação dentro das escolas, né? E apesar, como eu disse, de eu não ser um professor por formação, vivo esse ambiente de escola há muitos anos, e eu percebo que esse novo gestor, na verdade, ele tem as características muito parecidas, se não iguais, a de um líder corporativo de qualquer outra organização, porque, na verdade, a escola é uma organização específica, né, que tem as suas especificidades, mas é uma organização. E como líder de uma organização, o gestor ele tem que ser, na minha opinião, especialista em comportamento humano. Não apenas para fazer a gestão dos alunos, mas, sobretudo, dos professores, né? E a gente sabe que cada professor tem um perfil, cada um tem o seu processo de automotivação, cada um enxerga de uma perspectiva diferente o processo educacional. E como gestor e como líder, eu acho que essas pessoas têm que ser especialistas em educação. E mais do que em liderança e comportamento humano, melhor dizendo, e mais do que isso. Eu acho que talvez uma das habilidades que a gente vem mais comentando dentro do ambiente corporativo e agora dentro da escola, que é absolutamente fundamental, é justamente a criatividade. Por quê? Porque é justamente a criatividade que te dá aquela capacidade de fazer a gestão dessas pessoas falando, se comunicando de forma diferente. Porque o ambiente educacional é um ambiente muito plural, né? E a gente precisa saber transitar dentre esses diversos públicos com uma comunicação diferente, cada um com a sua característica, respondendo a estímulos diferentes. Então, em resumo, eu acho que esse novo gestor ele tem um papel de liderança, né? E como um líder, ele precisa naturalmente entender muito de gente. Né? Eu concordo, Dorval, e eu coloco mais uma situação, né? Trabalhando com formação de professores, trabalhando com formação de equipe gestora, a gente percebe que o gestor, ele não é só aquela pessoa que vai estar ali na escola para administrar. É muito menos coordenação e mais liderança, né? Exatamente. Mas que ele não pode perder de vista os vários espaços e campos que a escola possui para que ele possa gestar tudo aquilo ali, né? Porque, assim, você vai administrar uma coisa de cada vez, mas quando você está na gestão, você tem que ver todo o contexto de forma geral. E ele só vai conseguir fazer isso quando ele se permitir também conhecer. Ou seja, eu já vou para um outro campo, que é a questão da formação, né? O gestor ele precisa estar em constante atuação nesse sentido da formação. Né? Porque a escola é um espaço de pesquisa e a gestão ela também traz
nuances e traz situações que precisam ser administradas, tanto do ponto de vista do que está colocado ali, como também buscando esses referenciais que se tem para se ajudar a se ajustar às situações que a gente vai vendo no cotidiano da escola, né? Então, o gestor ele precisa ter para si também essa construção da sua identidade enquanto gestor. É isso mesmo, Brígida. E aí, na sua fala, a gente percebe que você fala de gestão do gestor, mas hoje não se tem mais essa questão do gestor sozinho, como nós tínhamos antes, que o gestor ele detinha o molho de chave da escola, ele abria todas as portas, ele respondia por todos os processos. Hoje se fala muito numa equipe gestora. A Brígida poderia falar um pouquinho para nós quem configura essa equipe gestora e essa mudança que nós tivemos aí, que ela foi gradativa. Aos poucos, ela foi passando daquela gestão única para uma gestão mais compartilhada, vamos dizer assim, por um dado momento, para essa equipe gestora. Quem seria agora essa equipe gestora? A gente vai olhar as mudanças realmente. Então, antes, vou falar lá do tempo que a gente era antigo, né? Eu não tinha nascido. Fale por você, né? Fale por você, né? O gestor, ele se cercava de coisas que ele achava que só ele poderia resolver. Hoje, não. Hoje, ele precisa ter um olhar nessa equipe que está com ele, que é quem estiver lá, né? Porque, assim, a gente tem o ideal e a gente tem o real. E vamos o que seria ser esse bem, ideal? né? O ideal seria eu ter na escola lá o pedagogo, né? Seria eu ter igual um administrador e uma equipe multidisciplinar, né? E o secretário da escola também, que a gente tem, né? Esse administrativo, exatamente, ele faz parte ali da equipe faz gestora. parte da equipe gestora. Mas isso não impossibilita, se eu não tiver, de estar desenvolvendo o trabalho. O trabalho si, de liderança, né? O trabalho de liderança e o trabalho de gestão em si da escola. Porque essa minha equipe, ela pode ser aquelas pessoas que estão ali, né, ao meu redor. O secretário da escola, o pedagogo, o apoio pedagógico, que hoje a gente tem muito, né? O apoio pedagógico. Sim. No interior, nós temos muitas escolas que contam com a figura do apoio pedagógico. Com apoio pedagógico, que é um profissional que faz parte da escola, que é habilitado em alguma área de conhecimento, que tem o conhecimento pedagógico também, porque geralmente são pessoas que têm muita experiência, a gente não pode não dar crédito a essa experiência que essas pessoas têm. E tem um perfil também, né? E tem um perfil, né? Porque não são colocados ali nessa função de qualquer forma. E esse gestor abraça essa equipe, precisa abraçar essa equipe no sentido de que dividir as responsabilidades. E não é só a responsabilidade do mandar fazer, mas é o da decisão sobre aquilo que precisa ser feito, né? E aí a gente vai para o projeto pedagógico da escola, como essas pessoas participam, qual é o papel delas dentro de toda esse pensamento dentro desse projeto que a escola precisa ter, né? Delegar funções e eu não usaria a palavra cobrar, mas ficar monitorando, né? Manter no radar tudo que se é delegado, né? Então, o gestor hoje ele não precisa mais ser aquela pessoa só, uma gestão solitária, né? A gente precisa olhar quem está ao nosso redor e quem a gente pode trazer para fazer essa gestão junto. Então, seria, Durval, uma habilidade também que ele teria que desenvolver para compartilhar essa liderança, porque de uma certa forma, uma liderança compartilhada com toda essa equipe gestora, e para que essa liderança compartilhada ela aconteça, ela também necessita de algumas características, não seria isso? Exatamente. Né? Duas coisas que eu queria comentar em relação ao que vocês duas trouxeram. Primeiro, a ideia do líder isolado, encastelado lá, como antigamente a gente via os diretores, né? muito longe, digamos assim, da operação. Né? E hoje a gente vê que a liderança ela não é um cargo, né? Ela não é uma situação pontual que você foi contra. A liderança é uma atitude.
né? Então eu posso ter um porteiro da escola que tem uma atitude de liderança. Né? E eu acho que é papel do gestor encorajar essas pessoas para assumirem realmente o protagonismo da sua própria posição. Sem enxergar esse profissional como um profissional que está querendo disputar aquilo ali. Exato. Né? Eu acho que isso é importante. Não tem a ver com cargo. Tem a ver com uma pessoa, como eu falei anteriormente, que está ali disposto a ajudar, que quer ajudar. E muitas vezes esse profissional pode tomar atitudes equivocadas. Quem vai, digamos, lapidar é a gestão. Você fez isso, mas da próxima vez faça isso. Né? É a questão também de ter o diálogo. Então, são grandes os desafios da gestão hoje na escola, né? Mais precisamente do diretor da escola, que ele é o maestro que dá o tom para toda essa orquestra, para todo esse grupo de pessoas que tem lá. A gente fala de cultura organizacional nas empresas, mas existe uma cultura dentro da instituição escola, né? E o tom, como a Brígida está dizendo, é o próprio diretor que dá, as lideranças da escola que dão esse tom, né? De como é que as coisas vão acontecer, qual é a cultura da escola, né? Tanto que você vê escolas que funcionam muito bem, são extremamente criativas, e você vê escolas que têm uma dificuldade enorme para fazer o negócio acontecer. E só para complementar a questão das características desse novo líder, eu acho que, pensando ali na educação do futuro, né, a gente vê os 4 Cs da educação do futuro, né, eu acho que tem que ser um líder, um gestor que tenha um pensamento analítico muito aguçado. Eu acho que tem que ser uma pessoa extremamente criativa, tem que ser uma pessoa extremamente colaborativa, né, só para reforçar o que vocês acabaram de dizer, e, sobretudo, uma pessoa que tem uma capacidade de comunicação muito grande com todas as áreas. Porque eles têm que ter aquilo que os americanos chamam de code switching, de um chaveamento da comunicação. A forma como eu converso com o professor, como eu converso com o aluno, com os porteiros, com as merendeiras, enfim, com todo o time. Então, essas 4 características são fundamentais para esse novo líder. Isso. Hoje nós temos algumas dimensões que a gestão escolar ela toma dentro da escola, não é isso, Brígida? E essas dimensões vão de uma parte pedagógica, uma parte organizacional também. A gente precisa ver que a escola ela é feita de várias instâncias, vamos colocar assim, né? A gente tem a parte pedagógica, a gente tem a parte mais administrativa mesmo, que são questões mais secretarias e burocráticas. A gente tem a questão do monitoramento de todo o processo, né? E a gente tem a questão da avaliação de todo esse processo. Então, é um leque de coisas que também precisam estar sobre o olhar do gestor. Né? Ele também precisa compreender todos esses processos para que ele também possa, de alguma forma, interferir, participar. Quando eu era pedagoga, e eu fui pedagoga em 2 escolas diferentes, muito ficava na mão do pedagogo isso. Né? Não estou colocando aqui alguma coisa para a gente polemizar, não. Estou colocando coisas para a gente refletir. Muito ficava na mão do pedagogo e isso o gestor pouco participava. Mas eu trabalhei em uma outra escola que o gestor ele dava a direção, dava o norte, né? Dava o norte, né? Em todos os sentidos, no sentido do estudo com o professor, na cobrança da questão do estudo dos rendimentos que a escola tinha quando a gente tinha que fazer o apanhado da aprovação, reprovação da escola, né? Então, a gente, enquanto funcionário da escola, eu vou me colocar nessa posição, a gente fica aguardando que essa pessoa chegue e te dê o caminho, né? Seja seu líder, né? Assuma essa liderança, né? E você aborda aí um aspecto interessante, que é essa questão da formação inicial desse profissional, que é o gestor. O Doval disse que ele não tem uma formação inicial, não é professor por formação, mas ele foi desenvolvendo aí esses aspectos. E isso também acontece com o gestor. Hoje nós não temos uma formação inicial para ser gestor escolar, mas nós temos formação continuada, nós temos especialização em gestão escolar e nós temos também que o CEPAM mesmo vem oferecendo ao longo do tempo essa formação para gestores, formação para equipe gestora, formação de gestão. Já tivemos aí, eu acho que há não muito tempo atrás, o Progestão, não é isso, Brígida?
que já trazia essa abordagem para que esse profissional, que de repente ele seja identificado com um perfil de liderança, e ele é convidado a compor a equipe gestora, para que ele, de uma certa forma, possa ter esses momentos de estudo, possa ter mais subsídios teóricos para compor isso. Eu acho que, desculpa, Brígida, eu acho que o mundo está dividido em dois tipos de pessoas, né? Os aprendizes e os não aprendizes. Né? Então, eu acho que, por exemplo, uma das coisas que talvez mais me vale a possibilidade até da honra de estar aqui com vocês, conversando aqui com vocês, é a capacidade de você continuar aprendendo ao longo do tempo. Né? E ainda que você não tenha essas oportunidades, ainda que eventualmente você não tenha, naquele momento que você está precisando, ir buscar isso. Né? Como o próprio Alvin Toffler já dizia, né? Os analfabetos do século XXI não vão ser aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não souberem aprender, desaprender e reaprender. E é um processo constante, sobretudo a liderança. E quando a gente lida com pessoas, é um processo cíclico de você aprender, desaprender, aprender, desaprender. E outra, não esperar a formação específica. Né? Eu acho que quem está na educação, quem está atuando na educação, sempre tem uma oportunidade de aprender com outras pessoas, com livros, com outras formas de aprender. Ficar parado, jamais. Exatamente. É verdade. E aí a gente vai trazer também o contexto de que o gestor, ele precisa também conhecer as nuances psicológicas necessárias para a compreensão do seu grupo de trabalho. Né? Quando eu trabalho formação de professores ou formação de qualquer outro grupo que eu trabalho, eu sempre costumo dizer, vamos ter claro quais são as nossas concepções sobre aquilo que nós estamos trabalhando. Se eu sou um professor, eu preciso ter as minhas concepções de educação, eu preciso ter as minhas concepções de escola. Né? Se eu sou diretor, eu preciso ter minhas concepções de gestão. Né? E aí voltamos novamente para a questão da formação em si. Né? Não existe realmente um curso em nível de graduação que você saia de lá como gestor. Não, isso aqui está graduado em gestão. Não existe. Mas existe, né, você se autograduar, que eu acho que esse é o ponto primordial, porque às vezes nem o tempo para se fazer um curso mais aprofundado, isso às vezes a pessoa não tem, dependendo da vida que ela tem. Mas diante do desafio que a gente recebe para ser gestor, e eu estou falando isso da minha experiência, de quando me chamaram para esse desafio, e eu fui pegando as minhas referências dos gestores com quem eu já tinha trabalhado, porque quando a gente começa a dar aula é a mesma coisa. Né? A gente pega aquela referência do professor que a gente mais admira e nele se espelha e vai ser professor. Né? A minha inspiração para ser professora foi minha tia, que era professora de ensino fundamental aqui do Natália Uchoa, e eu achava o máximo, né, quando ela conversava com a gente sobre as experiências dela de escola. A mesma coisa, penso, quando a gente é convidado a ser gestor, a gente tem ali, como você mesma falou, Rose, né? A gente tem ali aquela visão da pessoa que foi gestora quando a gente era aluna, quando a gente trabalhava na escola. E esses processos não são diferentes com ninguém. Só que com o decorrer do tempo e com todas as dimensões de organização que a escola precisa, a gente precisa se pautar, né? Em estudo mesmo, entendimento do que é necessário para que eu desenvolva bem a organização da escola, né? Porque a escola ela tem, nas suas dimensões, os seus princípios legais que a gente precisa não perder de vista, né? Por que a escola existe? A gente precisa entender para que e por que a escola existe, porque isso direciona a nossa caminhada enquanto gestor, enquanto professor, enquanto pedagogo, enquanto equipe que está ali para fazer com que isso aconteça, com que esse fundamento da educação aconteça. Né? Fora isso, a escola ela requer um grande planejamento, porque a escola é uma instituição que sistematiza conhecimentos. Né? E esses conhecimentos eles não são trabalhados de qualquer forma, então ele precisa ter uma organização. E, ao organizar, eu preciso monitorar o que eu organizei, o que eu planejei, o que eu pensei. Né?
e ter uma visão desses resultados. Esses resultados que eu monitorei vão me levar aonde? O que eu preciso melhorar? Então, olha só. A gestão por indicadores, né? Isso. A responsabilidade que é do gestor, a responsabilidade que é da equipe gestora, né? Exatamente. Nesses últimos tempos que nós fomos aí assolados por umas mudanças drásticas com a pandemia, com essas mudanças do próprio sistema educacional, que nós tivemos aí que termos uma inserção das tecnologias, passamos por períodos de ensino híbrido, de ensino remoto, mas nós também passamos por um período em que os nossos alunos estavam passando por momentos bem complexos, processos de luto, pânico, perdas, enfim. Todos esses processos, de uma certa forma, também recaem sobre o gestor, a equipe gestora. Ele teve que gerir isso, que até então era visto mais de uma forma mais como pequenos casos isolados. Sim. Havia uma situação de um aluno que perdia um familiar, de repente aquele que fica órfão. Eram situações mais isoladas e era muito mais fácil trabalhar com situações isoladas do que, de repente, esse efeito que nós tivemos assim, em manada, massiva. E aí o gestor ele teve que desenvolver algumas habilidades, certo? Sem dúvida. Eu acho que, sobretudo, de gestão emocional, como disse a Brígida agora há pouco, né? O gestor ele passa de um burocrata, né? Porque antigamente, na lógica industrial da educação, era muito burocrático o trabalho, para ser um gestor de pessoas, um gestor de crises, como você está trazendo. Exatamente, né? Gestão de crises. Exatamente. Né? E, para além de tudo isso, acho que tem uma palavrinha, professora Rose e Brígida, que eu acho que é fundamental hoje na educação, que se chama confiança. Porque o que acontece hoje? Acho que um corolário básico da liderança moderna é o seguinte: se você não vai acreditar na mensagem se você não acredita no mensageiro. E o gestor é o mensageiro da escola. Então, se ele não consegue ter clareza de para onde a gente está indo, se as pessoas não têm clareza da direção, elas não têm confiança. E se elas não têm confiança, você perde a essência do processo da liderança, que é justamente você inspirar pessoas. Exatamente. E o professor, o gestor, nesse caso, sobretudo nesses momentos de crise, como a gente está ainda vivendo, né, famílias inteiras enlutadas. Né? Às vezes o próprio gestor e os professores, é aquele gestor que, de repente, perdeu professores, que nós tivemos, infelizmente, muitos casos, ele teve que lidar com todas essas situações. E aí, tudo isso é um processo que ele tinha que lidar pessoalmente e ainda tinha que passar essa inspiração. E né? tem que desenvolver a habilidade da antifragilidade, né? Porque ele vai continuar levando todas essas situações e aprendendo com elas. Então, se esse gestor não for um líder que, como a gente disse inicialmente, conhece muito de gente, conhece sobre inteligência emocional, um tecnocrata ele não vai mais conseguir avançar dentro dessa perspectiva. Né? E aí eu trago aqui a questão socioemocional. Porque eu vejo assim, a gente discute muito a questão socioemocional voltada para o aluno, voltada para o professor, mas o gestor ele precisa se encontrar dentro desse contexto também. Né? Porque ele também é um ser que sofre. É um ser que tem os seus conflitos. Ele é humano, ele tem suas próprias... Ele tem uma vida, como eu ouço, né? Eu tenho uma vida, realmente. Todos nós somos seres humanos e nós temos uma vida. Então, nesse contexto, essa importância da questão do sentimento, né, do encontro com sua espiritualidade, eu vou trazer aqui o professor César Brito, né? Que esteve com a gente agora no Trilhas, ele falou muito bem sobre essa questão do resgate emocional. Como que eu vou fazer esse trabalho socioemocional com o meu aluno se eu não faço esse trabalho comigo mesmo, se eu não sei falar dos meus sentimentos, se eu não sei definir o que eu sinto. Então, quando ele estava falando ali, eu estava tomando não só para professor, não só para aluno, mas para toda a cadeia educativa. O ecossistema é todo, né? O ecossistema todo. Né? A gente precisa ir fazendo esse escalonamento de cima para baixo, de baixo para cima, não sei qual é a direção, mas que nós possamos nos compreender enquanto seres humanos, enquanto seres que somos corpo, mente, né? E não somente
Porque a gente tende a achar que professor é somente, que gestor é somente, que aluno é somente. Por muito tempo se reduziu a educação ao conhecimento e à razão, né? Apenas. Exatamente. E agora a gente tem o componente da emoção no meio de tudo isso. Que eu acho que a BNCC foi muito feliz quando destacou isso, porque era uma coisa que ficava, era um currículo oculto, vamos dizer, e muito oculto dentro da escola. E hoje ela está lá na BNCC com um destaque, né, primordial, porque o gestor, ele está seguro nessa sua existência, né, nesse seu ser, para que ele possa gerir, né? Gerir democraticamente, ter um diálogo aberto com as pessoas que estão ao redor dele. Eu não estou falando só da equipe gestora, mas é professor, é aluno, funcionários. Os né? não docentes que são as pessoas que é o quadro que está por fora da escola, são os pais, né? São as outras pessoas que vêm, a própria Secretaria de Educação. Então, a gente precisa, enquanto gestor, centrar-se nisso, centrar-se em si. Né? Entender que por trás daquela nota baixa, talvez tenha um problema, talvez por trás daquela reatividade de um docente existe um problema, por trás daquela reatividade da família existe um problema. Antigamente a gente não considerava, não se ponderava. Eu não me lembro, por exemplo, de ter tido algum tipo de problema na escola e a gente ter conversado sobre essa questão emocional. A gente nunca falou sobre isso. Tirou nota baixa, você vai ser punido de alguma forma, né? Era uma visão muito tipo da questão cognitiva. Muito aprendeu estreita, né? ou não aprendeu, ou tem condições de aprender ou não tem condições de aprender. Exatamente. E o que envolvia aquele processo acabava deixado de lado. Exatamente. Então, toda essa gestão das pessoas, dos processos, da questão administrativa, hoje, ela recai também sobre toda essa equipe gestora e que, como a gente já falava há muito tempo sobre gestão democrática, mas eu acredito que quando nós avançamos para além da função do gestor, mas a função de toda uma equipe, essa gestão democrática ela começa realmente a ser implementada. Porque essa implementação que a priori se tentou fazer de uma gestão democrática, onde o gestor ele tentava ser democrático, mas acabava gerindo sozinho, isso trouxe algumas dificuldades para a implementação disso. E aí, quando vem toda uma equipe gestora, você já consegue fazer essa gestão de liderança e enxergar para além daquele movimento solitário, não é isso? Sim. Mas isso tem muito a ver com o olhar, Rose. Eu acho que a forma como o gestor olha a sua equipe, né? Também, lendo um pouco da Heloísa Luck, ela fala muito isso. A forma como você enxerga o outro, né? Eu também, enquanto gestora e enquanto pessoa, eu fiz uns cursos de educação infantil, né? E é muito da linha de Vygotsky dizer que a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que geria um pouco isso também, você se colocar no lugar do outro. E eu, né? Se fosse professor, como eu gostaria de ser tratado, chamado, visto. E eu, aluno, se eu fosse um aluno hoje, como eu gostaria de ser chamado, tratado e visto. E eu funcionário, e eu merendeira, e eu vigia, e eu, entendeu? E eu, o responsável pela secretaria, como eu gostaria que fosse as coisas funcionassem comigo. Então, é muito essa prática do eu no lugar do outro. De empatia, né? Empatia. E, assim, uma coisa que eu queria trazer também é uma abordagem que se tem muito em psicologia positiva, é da investigação apreciativa. É muito comum, por exemplo, eu me lembro assim, nas escolas, né? De repente o diretor passa pelo professor e diz: preciso falar com você. Nossa, e o professor já pensou, o que foi que eu fiz? Você pode ter certeza, exatamente. E o que foi que eu fiz de errado? 101% de certeza que é isso. E aí, o que eu queria trazer com a investigação apreciativa? Na verdade, que tal se a gente começar a olhar um pouco mais para o lado positivo do que para o lado negativo das pessoas? Que tal se os feedbacks... Porque quando a gente fala isso, quero conversar com você, você chega com o professor e diz: professor, o que eu queria conversar com o senhor é o seguinte,
é que eu tenho percebido o seu trabalho tem sido excepcional. Os resultados têm sido magníficos. Os O alunos professor vai se espantar. ele vai, não é só professor, o mundo corporativo se espanta quando tem esse tipo de abordagem. Né? Por que a gente tem que sempre investigar a raiz do problema? Por que ao invés de punir o professor que está fazendo errado, eu não faço o que se chama no mercado corporativo de um benchmarking, traz um professor que está fazendo certo para que a gente possa modelar aquele comportamento? Por que a gente sempre vai na raiz do problema e nunca da solução? Então, a investigação apreciativa propõe isso, né? É isso justamente mesmo. um olhar, como você está falando, O positivo olhar. sobre a Isso situação. mesmo. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa começar a praticar. Sim. É muito Entendeu? interessante que o Durval traz para a gente aqui, e nós compartilhamos com vocês, essas técnicas, porque Sim. não deixa de ser uma técnica que, de repente, a gente até pensava em fazer, mas tem um nome, e a partir desse nome eu posso buscar autoformação, como disse a Brígida, Vai na internet. investigar mais. Vou Vai lá na na internet. internet. Ontem o meu irmão disse alguma coisa muito interessante de uma senhora que estava no carro e estavam procurando. Aí ela disse: procura no Google. Aí eu falei: já entendi. Ontem eu sou professor de economia, né? E minha filha estava vendo o material que estava preparando e eu falei: filha, você sabe o que é microeconomia? Ela disse: sei, pai, só um minuto. Google. Então, nós temos essa forma de buscar e às vezes a gente precisa justamente de ter esse start que o Durval está trazendo para a gente hoje, de alguns nomes, dessa questão positivista que ele falou, que isso é bem interessante. Eu mesmo, enquanto professora, às vezes sentia falta disso do meu gestor, que ele tivesse essa visão também, não só para as vezes que, de repente, eu me equivocava ou que eu precisava de ser chamada a atenção, porque não é isso que a gente está dizendo, que não se pode mais fazer Claro que isso. não, claro que não. Mas assim, e as outras vezes que você acertou, que foi Exato. assertivo, como é legal você também abordar essas questões, até da parte para com o aluno. E você sabe que é interessante isso, porque o efeito positivo ele não é só em quem recebe o feedback, mas é em quem dá o feedback também. Você sabe aquela história de que quem recebe o presente fica feliz, mas para quem dá o presente fica ainda mais feliz. Verdade mesmo. A repercussão biológica no organismo ela é muito positiva. Eu me lembro que recentemente eu estava em outra cidade, ministrando um curso e tal, e eu sugeri fazer um feedback baseado nesse modelo de investigação apreciativa. E o rapaz fez e disse no dia: Durval, eu fiz um negócio. Você sabe o que é mais interessante, Durval? É que ele ficou feliz, mas eu acho que eu fiquei mais feliz que ele. A gente fica muito feliz quando dá certo. Eu, enquanto professora, eu tinha sempre esse cuidado para não me preocupar apenas com o aluno que ele estava dando resultados que não eram tão satisfatórios, mas, de alguma forma, criar uma estratégia, uma metodologia para que aquele aluno que também estivesse apresentando bons resultados se sentisse estimulado a ir além. Então, apesar de não conhecer essa teoria que o Durval está trazendo aqui para nós hoje, mas eu já buscava, eu tinha assim, essa preocupação. Sim, intuitivamente, né? Isso, só não tinha técnica. Agora eu vou pesquisar mais a respeito. Educação positiva é uma tendência, uma né? tendência, que é você justamente verdade. pegar o melhor da psicologia positiva com o melhor da educação, junta isso, porque como você muito bem falou, professora, a gente está num ambiente caótico, emocionalmente muito complexo e crítico. Então, se a gente não lançar mão dessas abordagens que tem em outras ciências, a transversalidade é isso, né? Da gente trazer um pouco da psicologia para a educação, do ambiente corporativo. Eu acho que o professor precisa se abrir, o professor do século XXI ele precisa se abrir para isso. E Durval, esse aspecto é interessante porque isso ajuda nessa dimensão, a gerir essas dimensões da educação com mais leveza. Exato. Né? Com mais leveza, porque a gente não está aqui falando de coisas que não são acadêmicas, mas que, ao mesmo tempo, a gente precisa ir desenvolvendo em si, para que a gente tenha um pouco mais de leveza no nosso trabalho enquanto gestor, enquanto escola, de forma geral. Porque, gente, é muito difícil. E eu sofri muito, por exemplo, com a gestão de pessoas. É muito difícil gerir pessoas. Porque cada pessoa é um universo diferente. Cada pessoa tem um pensamento diferente. Então, se a gente não tiver estudo, leituras, não tiver alguma coisa que subsidie toda essa nossa conversação, todas as nossas decisões, se a gente não tiver um olhar positivo, né, sobre as coisas, for só focar no negativo, a gente vai ter uma escola que não vai ter um clima para trabalhar. Então, a gente precisa mudar o olhar,
Precisa olhar de outra forma para aquela mesma situação cotidiana, mas olhar de outra forma. Tem um trabalho da professora Barbara Fredrickson que ela mostra que quando a gente se coloca num estado mental positivo, não é aquela falsa positividade tóxica, né? Não é você pensar que vai dar certo, não é sobre isso. É sobre você se colocar num estado mental positivo, você fica mais criativo, você fica mais inteligente, você fica mais colaborativo. Então, é preciso as pessoas entenderem. Isso vocês podem ver. Vocês que estão no dia a dia das escolas, vocês podem verificar quais são os problemas que vocês têm. É porque está faltando técnica de pedagogia? Não. O problema, em geral, é comportamental. Os problemas, em geral, são esses. Tanto é que tem um jargão na empresa nas empresas que se fala assim, você contrata pela habilidade técnica e demite pelo comportamento. Na escola não é diferente. Na escola é diferente. O professor ele não desaprende as técnicas que ele estuda na faculdade, mas ele tem dificuldade de gerir as emoções. Exatamente. E isso aí é o que mais tem dado problema nas escolas, né? Quando eu fiz a minha especialização, o meu estudo foi em cima da questão da indisciplina. O que gera a indisciplina? Então, o meu tema é a questão da desorganização pedagógica que leva à indisciplina, porque quando eu me desorganizo pedagogicamente, qualquer coisa para mim é indisciplina. Né? Qualquer coisa que eu não consiga controlar porque eu não me organizei para aquilo, é indisciplina. Eu vou olhar como indisciplina. Insubordinação. Insubordinação, indisciplina, né? E isso em mim vai gerar o quê? Uma vontade de punição. Entende? Então, esse olhar positivo sobre as coisas e parar para pensar sobre aquilo e se colocar na posição do outro é muito importante hoje dentro da escola. Porque a gente vive aquilo que você falou ainda, as pessoas fragilizadas, né? Diante de tudo que se passou nesses últimos anos. Exatamente. Então, toda a equipe gestora ela passa por esse processo junto com o gestor e a gente aqui, enquanto CEPAM, agora falando um pouco da nossa estrutura, nós já trouxemos aí ao longo dos últimos 2 anos alguns movimentos. A Brígida falou, teve aí na fala dela sobre as nossas palestras que estamos fazendo e que elas envolvem esse processo da equipe gestora, dos não docentes, dos professores. Então, ao longo dos últimos anos, inclusive esses 2 anos de crise, que se a gente vamos chamar assim de anos de crise, eu acho que dá para falar assim, nós tivemos algumas iniciativas no CEPAM em prol do profissional da gestão, da equipe gestora. Nós ofertamos algumas formações, alguns encontros formativos. Então, o CEPAM fez algumas iniciativas para tratar via EAD, a priori, quando nós estávamos todos aí em um certo isolamento. Então, o CEPAM ofereceu um encontro formativo de gestores, que tratava também de acolhimento, de liderança, de gestão, e foi na modalidade EAD, e nós tivemos aí uma oferta em 2020 e a outra oferta em 2021. A priori, nós falamos também de protocolos de saúde, então, que de repente não era também da formação desse gestor, ele não tinha esses conhecimentos acerca dessa parte de saúde, desses cuidados, e ele teve que buscar. E onde é que ele buscou? Ele buscou fazendo formação, não foi isso, Brígida? Exatamente. A formação nesse período que a gente passou de dificuldade foi o eixo de tudo, né? A gente trouxe diálogos formativos para dar esse suporte pedagógico naquele momento que a gente estava assim, sem saber muito em que chão estava pisando. Né? E aí a gente traz os protocolos de saúde, que era uma outra coisa que é muito necessária para esse gestor. E a formação, ela e tem que ser a base para essas dificuldades e desafios. Não vou nem colocar dificuldade, mas os desafios que a escola tem cotidianamente. Exatamente. E além desse trabalho EAD, o CEPAM trouxe também um trabalho presencial nos municípios. Durval foi nosso parceiro e continua sendo em alguns desses. Então, nós estamos ainda trabalhando com o projeto Trilhas do Saber, que ele divide ali alguns percursos formativos e nós temos percursos específicos para essa equipe gestora. Nesse sentido, eu acho interessante a gente destacar
e vamos voltar a falar de novo da formação, não mais só do professor, digamos assim, só do professor, Exatamente. mas a gente tem uma visão da escola integral. Holística, né? Exatamente, que é o que hoje a BNCC está trazendo, olhar a educação de forma integral. Então, não é mais só o aluno, não é mais só o professor, a gente traz o gestor, traz os funcionários da escola, os profissionais não docentes, né? Então, todas essas pessoas, elas fazem parte desse grande processo educativo. E é esse olhar que a gente quer dar hoje para o processo de gestão. A gestão, ela é feita a várias mãos. Ela não é feita só pelo gestor. O gestor, ele é o maestro de todo esse quadro, mas ele não está mais só nesse contexto. Ele tem ali o professor, ele tem o próprio aluno, que também exercem liderança dentro da escola, porque, voltando um pouco à minha experiência enquanto gestora, a questão dos grêmios estudantis, eu quero falar um pouco aqui também dessa questão dos grêmios estudantis, que é um grande auxílio à gestão, dependendo do direcionamento, da interlocução que você vai dar a tudo isso. Né? Eu trabalhei com o Grêmio muito tempo enquanto gestão e eles ajudavam muito nessa questão de gerir os processos da escola, com eles mesmos, porque eles sabem a linguagem deles, eles se entendem nessa linguagem que eles têm entre eles e trazem muita coisa de retorno para a gente, enquanto as pessoas que estão ali gerindo todos esses processos. Essa sua fala me recordou aqui que nós estamos aí num processo de implementação do novo ensino médio e que nós já oferecemos pelo CEPAM em alguns municípios. Nós tivemos umas edições especiais do Trilhas do Saber, que é uma formação que tem essa subdivisão para professores, que alcança a equipe gestora, e que nós tivemos também, via EAD, alguns cursos em parceria, onde a gente trata da implementação do novo ensino médio, mas numa visão para o gestor. Porque até tempos atrás a gente tinha assim, formação continuada para professores. E para o gestor ele só vinha receber informação. Ele ficou há muito tempo recebendo informação e repassando informação. E quando ele só repassava informação, não havia uma reflexão, não havia uma crítica, isso acabava refletindo no trabalho dele. Ele acabava também sendo visto pelo professor, pelos seus funcionários, como uma figura que vem e impõe, porque ele recebia apenas informação. E agora nós passamos por um processo que ele traz formação para esses gestores. Já trouxemos, como eu disse, em 2020, 2021, e agora em 2022 também já estamos aí no forninho, não é isso? Preparando aí, o CEPAM tem mais 2 formações que já estão aí para serem vinculadas ainda no mês de junho, falando justamente desse papel do gestor, no mês de julho, se não me falha a memória, perdão, acho que eu me equivoquei, no mês de julho, que fala dessa questão, desse papel do gestor frente a essas novas realidades. Então, o gestor ele também procura buscar formação, e nós procuramos oferecer, mas assim, para essa formação que vai para além da informação, porque nós conseguimos fazer essa diferenciação e quebrar essa barreira. Não é isso? Posso dar um depoimento sobre o Trilhas? Com certeza. Olha, eu fui convidado ano passado para fazer Carauari, depois o Maitá, e acabei de fazer Altazes e Nova Olinda. E assim, foi a minha primeira grande experiência com um público, né, mais consistente. Assim, e variado, né? Porque o seu público, nós tínhamos professores, gestores, não docentes, equipe gestora. Exatamente. E assim, eu queria dizer para quem está acompanhando a gente assim, que eu sou completamente fã desse projeto. E você sabe que na primeira vez que eu fui, eu tive que voltar no mesmo dia, praticamente. Fiz a palestra, nos 2 primeiros, tive que fazer a palestra e voltei. Nessas 2 agora, você sabe o que eu resolvi fazer? Eu poderia ter voltado no mesmo dia, mas sabe o que eu comecei a notar? Que quando terminava a palestra, né, eu faço a palestra da abertura e tal, eu fico 1 hora, 1h30 conversando com eles, porque eles vão lá com a gente. E ao contrário do que muita gente pensa, de que o professor da escola pública não está interessado, não é isso.
Eu Não. fico 1h30, 2 horas com eles, conversando, eles pedindo referência bibliográfica, pedindo para falar mais sobre isso. Todos. E eu não estou falando só de professor, eu estou falando do pessoal da gestão, até os porteiros. Teve uma senhora em Nova Olinda agora, que no final, depois que tudo acabou e tal, ela falou, professor, eu não quis ir lá porque eu não gosto muito de muvuca, mas eu queria lhe falar que, assim, isso faz um bem danado para a gente, vocês estarem aqui com a gente. Eles se sentem assistidos, se sentem como se fossem não, parte do processo que são efetivamente, muito embora estejam muitas vezes um pouco distantes da capital. Então fica assim o meu registro, primeiro da minha honra e do meu agradecimento, da minha gratidão por fazer parte de um processo tão brilhante, de um programa E tão eu só brilhante. quero endossar aquela tua fala de que quando você vê, trabalha no que é positivo, Exatamente. mais satisfação sua, porque é uma satisfação muito grande quando a gente ouve os depoimentos, quando a gente conversa, porque nós conversamos, nós não vamos ali, né, só fazer a coordenação, a gente conversa com as pessoas, a gente sente o clima e a gente vê que realmente essa oportunidade, oportunizar tudo isso, transforma, muda, né? E eles sentem muita falta mesmo. Transformação é a palavra. É Acho a que é a palavra que palavra. resume esse processo, né? Transformação. Porque o mundo ele se transformou. Na verdade, o mundo está em constante transformação. Só que nós, nos últimos tempos, nós tivemos de uma forma muito abrupta. Assim, uma aceleração de futuro. Uma aceleração e o futuro chegou, e ele chegou trazendo aí consigo muitos traumas. Uhum. E isso impacta diretamente na nossa função enquanto formador, na função do gestor, enquanto gestor, do pedagogo, da escola como um todo. Porque ele impactou também a vida do aluno, ele impactou a vida do professor. Então, todos esses processos, eles mudam. E eu creio que esses momentos onde a gente se encontra e compartilha experiências. Eu sei que não é numa formação em pauta de 1h30, não é numa palestra de 2 horas, e nem num curso EAD de 40 horas que nós vamos resolver todos os problemas. É uma centelha. Exatamente. Você acende uma centelha. Exato. Ali, né? Eu costumo dizer que é trazer um pouquinho de inspiração. Total. É isso. Trazer uma inspiração. Poxa, a partir dali, olha, eu vi uma vez numa palestra, eu ouvi uma vez num programa, alguém falou sobre tal coisa, vou pesquisar. Eu, por exemplo, sou pesquisadora de metodologias ativas. E foi uma centelha quando alguém um dia falou para mim a primeira vez a respeito disso. Eu falei, e aí, mas o que é isso? Eu vou pesquisar mais a respeito. E ele cumpriu com o papel porque ele te inspirou. Exatamente. Esse é o ponto, né? Eu até brinco, chamo ele de meu guru. Eu digo, é o meu guru, porque foi a partir dali que eu, vamos dizer assim, como hoje a gente ouve muito assim, virei a chavinha. Deflagrou o processo. Exatamente. Foi um start para uma mudança de todo um trabalho que eu vinha fazendo, para ver como eu fazia, como algumas coisas eu já fazia e pude lapidar. Uhum. Então, eu creio que hoje nós vamos ter muitos gestores que nos assistem e que ele vai pensar, poxa, mas eu já fazia isso, mas ele tem um nome. Sim. Deixa eu pesquisar mais para ver se eu consigo contornar. Ou ainda, aquele que, de repente, está nesse momento passando por uma crise na sua instituição, na instituição que ele é o líder, e que está buscando por um caminho de solução, e ele pode pensar a partir desse momento agora. Eu tive um depoimento desse de uma senhora que trabalha há muitos anos na rede, e ela chegou comigo e disse, Durval, te confesso que o dia a dia não é fácil, a pandemia complicou muito a nossa vida, e eu te confesso que eu já estava meio sem gás, mas depois desse encontro de hoje, eu percebo que eu tenho muito gás para queimar ainda. Então, eu acho que o papel do educador do século XXI, ele transcende o ensinar, de colocar o conceito na lousa. Eu acho que é inspirar, é deflagrar esse processo que você acabou de descrever para a gente. E falando na questão da educação do século XXI, né, pegando lá o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a conviver, né, o aprender a ser, né, eu volto a frisar que a gente não pode olhar isso só para o aluno, ter um olhar disso só para o aluno. Tudo isso também nos compete. Nos compete enquanto ser humano, porque eu vejo que isso é um resgate da nossa alma enquanto humano, né? E aí volta de novo, esse contexto da educação emocional da pessoa, que eu vejo também que isso tudo está ligado a essa educação emocional,
né, que hoje se faz tão necessária dentro das escolas, dada a fragilidade que nós vivemos durante esse período de aceleração de tudo que nós estamos comentando aqui. Então, quando eu falo em aprender a ser, eu, enquanto gestor, eu tenho que aprender a ser. Eu tenho que aprender a conviver, eu tenho que aprender a fazer e eu tenho que aprender a aprender. Eu acho que essa, hoje, é a grande sacada do século XXI, entendeu? A gente se enxergar dentro disso. Acho que a maior inovação do século XXI é a gente entender que, acima de tudo, nós somos humanos. É, né? exatamente. Inclusive, o próprio gestor, a gente coloca muito peso sobre as costas do gestor, mas é importante dizer que ele também é vulnerável. É vulnerável. Exato, né? ele não pode ser responsável, o único responsabilizado Exato. pelo sucesso e pelo fracasso. Porque isso também é legal, porque às vezes há um sucesso naquela escola e ele não pode ser acreditado também somente ao gestor, é todo um corpo educacional que faz isso. Nós estamos nos encaminhando agora para já os nossos momentos finais, para o encerramento. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Dorval para fazer aí o seu encerramento e de antemão já agradeço em nome da nossa equipe gestora, vamos falar assim, da equipe gestora do CEPAM, pela disponibilidade e pela parceria que você sempre dedica com o CEPAM. Professora Rose, Brígida e todos que nos acompanham, para mim é uma honra estar aqui com vocês, falo sempre e reforço, muita gratidão por fazer parte disso de alguma forma, minimamente poder contribuir. E eu queria justamente dizer o seguinte, que eu acho que o grande papel, nosso papel enquanto educadores, e aí volto a dizer, o educador tal como líder não é o cargo, mas é a atitude de você querer estar envolvendo as pessoas dentro desse processo de desenvolvimento, é fazer com que essa garotada consiga chegar lá na frente, chegar no mercado de trabalho muito mais bem preparada. E entender que antes de eles serem excelentes alunos, eles precisam ser excelentes pessoas. Então, o meu agradecimento aqui e a minha torcida para que esses projetos tenham vida longa e a gente continue assistindo, sobretudo, não apenas a nossa turma daqui da capital, mas sobretudo o interior, que fica muito grata e muito feliz quando a gente vai por lá. Muito obrigado. Obrigada, Durval. Brígida, também as suas palavras. Eu também agradeço muito a oportunidade, né, de voltar a resgatar minha memória nesse processo de gestão, que para mim foi muito gratificante essa experiência, passar por uma escola como aluna, passar por uma escola como pedagoga, depois passar pela mesma escola como gestora, foi um ensinamento muito grande para a minha vida profissional. Agradeço o convite, né, de estar aqui auxiliando, ajudando nesse debate. E assim, penso que fico com a seguinte frase: sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto vira uma realidade. Eu acredito nisso. A gente precisa sonhar junto, a gente precisa fazer junto e a gente precisa acreditar que tudo vai dar certo, né? A gente tem muitos desafios na vida, como professor, como educador, como gestor, seja qual seja o nosso papel dentro da escola. Os desafios são muitos, porque nós somos seres humanos. Nós também temos as nossas dificuldades, a nossa felicidade, as nossas tristezas. Mas a gente tem que se encontrar e fazer o nosso melhor e sonhar sempre junto com os outros, porque tudo vai dar certo. Eu creio muito nisso. Obrigada, Brígida, mas é isso aí que a Brígida está falando mesmo. É trazer um pouco de inspiração. E é nesse sentido de trazer inspiração que a gente vai encerrando por aqui mais uma Formação em Pauta. Esse programa que ele está sendo construído por nós e com vocês, porque é com a participação, com a inspiração que a gente vê nos nossos encontros, com gestores, com professores, com pedagogos, que nós vimos a necessidade de abordar uma ou outra determinada temática e, então, está lembrando de cada um desses atores que figuram toda a comunidade escolar. Então, eu agradeço aqui aos nossos palestrantes, deixo aqui aquele meu abraço fraterno a toda a equipe gestora de todas as escolas da capital e do interior que nos acompanham por aqui e que podem continuar contando com o Centro de Formação Padre José Anchieta, o CEPAM, sempre que necessário. Então,
Até uma próxima oportunidade, que em breve nós voltamos com Formação em Pauta.